A cor é outro elemento muito importante na composição de um layout. Normalmente um texto vai ter uma cor, uma imagem vai ter uma cor, uma tonalidade, certo? Tirando o áudio, todos os outros elementos eles vão ser compostos por uma cor. A cor é algo que, né, a maioria das pessoas enxergam, tem os daltônicos, né, que não vê as cores muito bem. É algo que está presente o tempo todo, mas é algo muito complexo, se a gente for analisar. Tanto é que eu coloquei uma definição aqui que não é tão simples assim. A cor é uma propriedade de uma radiação eletromagnética com comprimento de onda pertencente ao espectro visível, capaz de produzir no olho uma sensação característica. Então a cor é algo complexo, só que a gente na aula vai simplificar um pouco, tá? Então a cor ela só existe onde a luz, basicamente, a luz ela é emitida sobre um objeto, uma parede, por exemplo, e quando o reflexo disso é desviado para o nosso olho, ele captura essa sensação e reproduz no nosso cérebro uma cor. Então, basicamente é isso que está dizendo nessa definição. Tentei simplificar ao máximo, mas para a gente, enquanto designers, a gente precisa conhecer a cor, mas no aspecto da sua utilização. E para a gente é muito importante a gente conhecer dois tipos de cores: a cor luz e a cor pigmento. Ela faz uma enorme diferença quando a gente vai construir coisas, tá? Basicamente, a cor luz, ela é formada pela emissão de luz. Então, vocês estão olhando agora para uma monitor, uma tela de um celular, de um computador, talvez até mesmo uma TV, e o que está gerando essa cor aí para vocês é uma luz. Então, o dispositivo que vocês estão utilizando tem basicamente 3 tonalidades de luz, que é o RGB, Red, Green e Blue, vermelho, verde e azul, e essas 3 cores em tonalidades ou em intensidades diferentes cria todas as outras cores que a gente consegue ver. Então, por exemplo, se eu apagar todas as luzes, né, se você apagar todas as luzes aí do seu celular, do seu computador, TV, vocês vão ver o preto, né? Então, sem luz, não há cor luz, ok? Se a gente emitir no máximo somente a luz verde, a gente vai ver só a cor verde. Agora, se a gente emitir a luz verde e a luz vermelha na mesma intensidade, a cor que a gente vai ter é o amarelo. Do mesmo jeito, se a gente emitir o vermelho e o azul, a gente vai ter esse rosa, né, ou magenta. E se a gente emitir o verde com o azul, a gente vai ter o ciano, tá? Que, se vocês analisarem essas 3 cores aqui formadas pela junção das outras, são as 3 cores primárias aqui da cor pigmento. Daqui a pouco a gente vem para cá. E como que é feita a cor branca? Com a emissão na alta intensidade de todas essas outras luzes. Então, se eu ligar, né, o R, o G e o B na maior intensidade, a gente vai ter o branco. Misturando todas essas cores, a gente tem o branco. Isso na cor luz, tá? Já na cor pigmento, acho que isso já é um pouco mais fácil da gente entender. Pense em tintas, guache, né, tinta física, líquida, tá bom? Basicamente, a gente trabalha também com 3 cores base, né, que vem do CMYK, ou CMYK, onde a gente tem ciano, o magenta, o yellow e o K é de black. Porque basicamente a gente consegue qualquer cor misturando essas 3 tonalidades. Se a gente quer um verde mais escuro, por exemplo, na cor luz, a gente apaga um pouco essa luz e aí vai ter um verde mais escuro. Mas e na cor pigmento? Se eu tenho lá o ciano e quero um ciano mais escuro, como eu faço? Eu adiciono o K, que aqui representa black, tá? Então a cor pigmento ela é parecida, mas trabalha um pouco diferente. Quem tem impressora, né, com jato de tinta e já abriu ali a impressora para trocar os cartuchos, deve ter visto que existem 4 cartuchos apenas. Não tem todas as cores existentes no mundo ali na sua impressora. Vocês vão encontrar um cartuchozinho azul, vermelho e um amarelo, que na verdade é o ciano,
o magenta e o yellow. E vai ter, é claro, né, também um cartucho de tinta preto. Tá? Então, o preto, nesse caso, ele pode ser formado com a intensidade, né, absoluta maior aí de todas as cores, que dá o preto. E o preto, né, é uma cor, um pigmento à parte que pode ser adicionado aos poucos em uma outra cor para deixar ela mais escura. E quando a gente mistura o magenta com o ciano, a gente tem um azul, que seria esse azul aqui. Quando a gente mistura o magenta com o yellow, a gente tem o vermelho, do red. E quando mistura, né, o ciano com o yellow, a gente tem o verde aqui do green, do RGB. Então elas são cores meio que complementares, tá? E o mais importante que vocês precisam saber aqui, enquanto web designers, né, programadores de sites, né, para internet, a gente vai trabalhar bem mais, na maioria das vezes, com RGB, porque a gente está fazendo layouts e sites que vão ser visualizados em um computador, um celular, em uma tela que reproduz a cor por meio de luz. Mas se você for fazer lá um freela, né, um bico ali, fazer uma logo para um cartão de visita, um folheto ou outro elemento do tipo, é interessante você pensar em criar sua arte com o modo de cor CMYK, né, com as cores pigmento, porque esse elemento vai ser impresso. Por mais que pareça bobeira, né, se você faz um folheto com cores RGB, você vai visualizar eles de uma cor no computador, mas quando for impresso, pode ser que a cor saia totalmente diferente. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Como eu disse, a gente vai trabalhar mais com o modo de cores RGB, então é nele que eu vou focar aqui um pouquinho mais. A gente vai usar os códigos RGB para formar uma cor. Então, como que a gente representa essas cores em um software de edição de imagens ou na própria codificação do meu site? Eu quero que ele fique com um fundo de uma cor X. Como é que eu faço essa cor? Então, basicamente, a gente precisa conhecer o código, os caracteres, né, hexadecimal. Basicamente, se a gente for pensar, né, o que é decimal? Do 0 ao 9. E o que é o hexadecimal? É do 0 ao F, onde 0 representa nada daquela cor, ou nada daquela luz, verde, vermelho ou azul, e o F, tudo daquela cor. Tá? E para a gente fazer, né, constituir uma cor, a gente vai colocar sempre o hashtag, 2 valores desses aqui para red, 2 valores desse para green e 2 valores desse para blue. Então, por exemplo, pensando em cor luz, se eu coloco tudo F, eu estou colocando todas as luzes na sua maior intensidade. Então, eu tenho o branco. Se a gente voltar aqui, lembra, quando eu coloco todas as luzes juntas, eu tenho branco? E quando eu não tenho luz, eu tenho o preto? Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, se eu colocar FF, 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 eu estou colocando tudo daquelas cores. E aí, eu acabei de criar a cor branca. E se eu coloco 0 para tudo, eu tenho a cor preta. Não está aqui, mas qualquer cor que eu coloque todos esses elementos repetidos, eu vou ter o cinza, tá? Que não é nem o branco nem o preto, mas está ali no meio. Então, se eu colocar, por exemplo, 44, 44, 44, eu vou ter um tom de cinza. E quanto mais próximo do FFF, né, aqui, o cinza vai ser mais claro, e quanto mais próximo do 0, o cinza vai ser mais escuro. Então, se eu quiser um cinza bem mediano, eu vou fazer 7, 7, 7, 7, 7, 7 ou 8, 8, 8, 8, 8, 8, tá bom? Ah, e eu poderia ter também aqui, por exemplo, sei lá, 4B, 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 4B. Ah, mas você tem o 4 e o B. Sim, mas eu tenho 4B para red, 4B para green, 4B para blue. Eu tenho a mesma tonalidade, né, de luz para o red, para o green, para o blue. Então isso também vai ser um cinza. Bom, e quero fazer um verde, um vermelho, um azul. Se eu quiser fazer um verde é bem simples. Eu tiro o red, 0, deixo o green, FF, e tiro o blue.
tá? 00. Então, se eu colocar 00FF00, eu tenho verde. E, por exemplo, se eu misturar red com green, vou ter o amarelo. Né? Se a gente analisar aqui, ó, né, ó, red com green, amarelo, e assim por diante, tá? E cabe vocês a dar uma testada, né, e fazer novas combinações de cores. E eu posso também colocar uma cor totalmente aleatória, né? Então, o F68184 é esse tom de cor aqui, que agora vai criar aí, né, toda uma polêmica. Isso é vermelho, é rosa, é marsala, enfim, né? Então, é uma cor bem diferente que pode ser interpretada de diversas maneiras. Mas isso não importa pra gente. O que eu quero que vocês entendam é que a gente vai utilizar o modo de cor luz. Para criar o modo de cor luz, a gente usa códigos hexadecimal e monta um código composto por esses 7 elementos. Um hashtag e mais 6 caracteres, onde cada um desses caracteres, cada duplinha desses caracteres, representa a quantidade de luz que eu estou emitindo daquela cor, do red, do green e do blue. Então, com isso, a gente consegue formar aí qualquer outra cor. A gente que me pergunta, putz, mas se eu quiser um laranja mais escuro, que código eu coloco? Eu vou ter que ficar tentando. Você até pode tentar, usando essa lógica que eu passei, mas você pode também digitar no Google aí, Color Picker, paletas de cores, e quando chegar um momento eu também vou mostrar alguns sites que eu gosto de pesquisar para fazer essas combinações de cores, para me dar o código da cor que eu mais gostei, tá bom?